Olá, prezados seguidores, amigos, simpatizantes da doutrina espírita. Você está no canal da Psicografia da Médium Nancy Souza. Se inscreva no nosso canal, conheça o nosso trabalho e hoje você está no quadro Dica de Leitura. A dica de leitura de hoje, aqui retirada da minha biblioteca, né? É esse livro maravilhoso, né, do Chico. Eu sempre falo sobre esse livro nas minhas lives do Evangelho, né? Eu sempre falo sobre esse livro. Por que eu falo sobre esse livro? Porque ele conta a história de várias pessoas quando o Chico estava finalizando uma reunião mediúnica lá na Casa da Prece. No final da reunião chegava sempre um espírito amigo, trazido pela equipe espiritual para deixar o seu relato. E esse relato, ele era realizado através da psicofonia do Chico. E o Chico recebia através da psicofonia, era gravado naquela época numa fita cassete. Daí eles guardaram todas aquelas fitas cassete de todos esses eventos que foram acontecendo durante o tempo lá que ele participou do grupo. E depois, mais tarde, né, transferiram todo aquele conteúdo para os livros. Então, eu conheço 2 livros, eu não sei se tem mais que 2, tem esses daqui, Vozes do Grande Além e Instruções Psicofônicas, que são esses livros ditados pelos espíritos no final das reuniões. São narrativas, gente, de espíritos. E eu, sempre buscando conhecimento, daquilo que eu venho fazendo através da psicografia, onde eu venho escrevendo muitas narrativas de espíritos, né? Às vezes eu estou começando ali a escrever uma psicografia através de um espírito que chega de uma carta consoladora, e a equipe espiritual chega e diz, olha, a gente vai passar alguns dias escrevendo a história desse espírito, e que se transforma mais tarde numa narrativa, né? Às vezes tem cartas aí que eu chego a psicografar e que ela dura aí mais de 10 páginas aí no Word. E daí eu ficava questionando a espiritualidade, mas por que essas cartas tão longas, né? E daí a equipe me esclareceu que tem alguns espíritos que recebem a permissão de contar suas histórias do outro lado. E essas histórias, é claro, elas são longas, elas não são histórias, né, simples, que você coloca ali numa cartinha de saudade para um ente querido, não. São histórias contadas desde o momento que chega ao mundo espiritual. Então, e daí eu perguntava, mas por que não divide, né? Escreve um pouco hoje, daí um bom tempo retorna, escreve novamente. Não, porque aquele é o momento e muitas vezes aquele espírito já vinha se preparando há muito tempo para transmitir aquele conteúdo, né? E naquele momento eu me coloco receptiva no mundo espiritual, em desdobramento, eu converso com o espírito, escuto toda a sua história e ao chegar, me preparar no horário estabelecido que eu tenho com a espiritualidade, eu sento no computador e vou digitar toda a mensagem ditada pelo espírito que está ali ao meu lado. E daí eu não entendia por que eu escrevia tantas narrativas. E daí a equipe espiritual disse, olha, tem obras na cidade, tem obras aí na internet que você pode adquirir. E eu consegui adquirir esses livros que realmente existem, né? E aqui ele diz o seguinte, essa coletânea de mensagens é uma rica oportunidade de aprender e refletir sobre as experiências, provações, erros e dores da vida terrena. Então, aqueles espíritos que deixaram a terra eram espíritos que eram espíritas e outros que não. E que ao chegar ao mundo espiritual, eles trazem lá a sua dor, a sua alegria, o seu momento de dificuldade aqui na Terra, né? Os momentos difíceis que enfrentou no mundo espiritual, com a sua adaptação, né? Com o momento de ser recepcionado lá pela família que já está no mundo espiritual. Então ele vem contando todas essas histórias. E aqui ele diz, são palavras transmitidas por diversos espíritos nas reuniões de trabalho do Grupo Meimei em Pedro Leopoldo, entre os anos de 1955 e 1956, recebidas por Chico Xavier e compiladas por Arnaldo Rocha. Então, assim,
Aqui, olha, 1955 e 56. E hoje eu estou fazendo esse trabalho aqui em Brasília, né? Escrevendo e psicografando tantas narrativas que eu tenho escrito de tantos espíritos desconhecidos que, às vezes, quando eu estou terminando aqui as cartas consoladoras, quando eu termino de transmitir ao vivo, eu já recebo da espiritualidade alguns espíritos na minha sintonia para me preparar para que no horário estabelecido eu possa escrever aquela narrativa do próximo espírito. Então, gente, fica aqui a dica. Esse é um livro maravilhoso. Eu deixo a minha sugestão aqui hoje para você, mas eu gostaria de ler um pouquinho aqui, né? Uma história de uma moça chamada Valéria, né? Eu vou ler aqui para vocês, só para vocês entenderem e lembrar daquelas histórias que eu venho contando aí também na internet, né? No meu canal, nos dias de evangelho, nos abacateiros, quando eu estou ao vivo, né? Lá no parque, né? Na reunião presencial. E aqui ele diz o seguinte: o título dessa mensagem chama-se Ceitil por Ceitil. Isso está no capítulo 11. Na reunião de 25 de agosto de 1955, foi Valéria, abnegada amiga espiritual, que nos visitou, por intermédio do médium, contando-nos algo da sua romagem última pelos caminhos da Terra. Então, ela contou a história na Terra e a história no mundo espiritual. Em traços simples, mas profundamente humanos e expressivos, plasmou o formoso estudo da lei de causa e efeito que passamos a apresentar. Aqui ela começa assim: amigos, trazida ao recinto por nossos instrutores, ofereço-vos alguma coisa da minha história obscura. Veja bem que nem todas as pessoas que deixam a Terra, ao chegar do outro lado da vida, né, quando tem a oportunidade, ele vem contar realmente o que aconteceu, porque na verdade, a espiritualidade superior, os espíritos amigos, né, faz com que traga a verdade nos mínimos detalhes, né, para que você aqui na Terra possa registrar, né, tudo aquilo que o Espírito disse para tomar como ensinamento e aprimoramento, né, de melhorar dali para frente. E aqui ele diz: é um episódio de dor, porque nascida da culpa, mas também da alegria por erguer-se a redenção. Viu aí? Observo que a verdade aqui se exprime veloz por intermédio de vossa boca. No entanto, para comigo externou-se ela devagarinho, para amargas lições da lepra. Quando ele fala aqui, por intermédio da vossa boca, porque era através da psicofonia, através do médio falante, através da fala, né? Chico Xavier, né, falava, transmitia o recado dela através da fala, e naquele momento era gravado numa fita cassete, que essas fitas foram guardadas, né, e mais tarde viraram o livro, tá? Aqui ele diz: não obstante o anonimato de meu berço e a singeleza de minha existência, em minha última romagem na terra, guardava todos os títulos da mulher venturosa. Aqui, mais à frente, eu vou pulando algumas etapas, tá, pessoal, para ler as partes principais que eu grifei aqui e que eu estudei, que eu achei interessante falar para vocês. Meu companheiro e meus filhos, amedrontados, desfizeram-se do sítio. Veja bem, ela está contando uma história florescente em que minhas mãos lhe afagavam a vida, e figuram de mim, legando-me apenas desguarnecida palhoça no seio da mata, onde me caberia morrer. Então, a família se desfez do sítio e ela foi morar lá no meio do mato, numa cabaninha, onde passou os seus últimos minutos na terra. Conheci de perto o infortúnio e a necessidade. Então, aqui ela vem contando a sua dor. Às vezes, quando eu estou escrevendo alguma coisa aqui, uma história de um espírito, que ele começa a trazer tantas coisas difíceis, meu Deus, é isso mesmo, meu irmão? É isso que você quer que eu coloque na carta? Ele falou: não, mas isso é a verdade, é isso que eu quero que coloca. Aqui ela diz assim: o pão esmolado tinha gosto de fel. Imagina a dificuldade que ela passou na terra. Mais à frente ela diz assim: vi-me engrinaldada de fortuna e beleza numa cidade espanhola de época recuada. Ela se lembrava de outras épocas, né? Que ela, quando estava nessa dificuldade, ela tinha a oportunidade de recordar de outra vida,
onde não era daquela vivência, né, que ela estava atual, né, porque ela questionava muito por que de tantos problemas, tantas dificuldades, e aí lhe foi permitido lembrar de outra existência. E aqui ela diz: nela possuía um irmão consanguíneo para quem roguei o santo ofício, como falsos testemunhos. A pena de prisão incomunicável, temendo-lhe a palavra, já que tivera a desventura de conhecer-me os crimes inconfessáveis. Veja bem, aqui ela está contando a história, que história difícil, né, gente? Essa história, são tantas histórias que a gente conhece hoje, né, que passa na televisão, na internet, nos jornais, e que a gente lê parecida com essas aqui. Aí ela diz: arranquei-o à esposa e aos filhinhos. Aqui ela está contando o que ela fez com ele lá e o porquê que ela passou aquilo. Impus-lhe a solidão e o desespero no calabouço em que se demorou por muito tempo, até que requisitei para ele o suplício do fogo que lhe foi aplicado por mim na cela onde agonizava. Veja bem, olha que história triste. Ela fez o que fez com esse irmão e pagou alto, pagou um preço muito alto pela sua última encarnação, quando ela chega com o nome de Valéria. E aqui ela diz o seguinte, no final: ah, meus amigos, a evolução do direito concede-vos hoje sacerdotes e juízes respeitáveis na galeria dos povos mais cultos da terra, a Inquisição. É um fantasma no tempo, e o mundo começa a acalentar com segurança preciosos institutos de benemerência e solidariedade humana. Contudo, abstende-vos do crime, porque a culpa é assim, como jaula a encarcerar-nos a consciência da qual somente nos libertamos pela bondade inauserível do Pai Celestial, que desde ou daquele modo nos concede o ensejo de saldar nossos débitos ceitil por ceitil. Valéria. Então, gente, não se preocupe. Busque conhecer de fato aí o Espiritismo, através das obras basilares do Espiritismo, principalmente o Livro dos Espíritos, aonde você vai conhecer através de perguntas e respostas ditada pelos Espíritos, aonde você vai ter a oportunidade de lembrar: meu Deus, eu preciso me desculpar com alguém, eu preciso perdoar, eu preciso sentir naquele momento aquele abraço fraterno. E aqui nesse livro você vai encontrar várias histórias. Olha, tem uma história aqui bem interessante, deixa eu ver se eu acho essa história aqui. Inclusive nesse livro, não somente pessoas, né, mas Dr. Bezerra, Meimei, tantos outros espíritos amigos chegavam lá para deixar, né, a sua passagem por aquele ambiente. Também deixavam prece, né, as preces escritas, né. Aqui tem uma parte que fala também sobre o suicídio e a obsessão, né, tem um relato aqui deixa eu ver aqui, de quem é esse relato para passar para vocês, de uma senhora chamada Hilda. Aí ela diz assim: continuando, quando possível, a série de estudos da mente desencarnada em posição de sofrimento, além do sepulcro, na noite de 15 de março de 1956, nossos benfeitores espirituais trouxeram à comunicação a jovem Hilda, em espírito, suicida em reajuste, que nos ofertou interessantes apontamentos acerca da sua situação. Então veja o que ela diz. Amigos, há duas palavras com significação muito diferente na Terra e na vida espiritual. No plano físico, muitas vezes conseguimos sufocar a primeira a iludir, a segunda temporariamente, mas no campo das verdades eternas não será possível adormecer ou enganar uma e outra. Então não pense que depois que tudo acontece, chegar do outro lado da vida, vai estar tudo bom, tudo na paz, né? Não, claro, você recebe assistência, você recebe o amparo da equipe espiritual, mas você vai arcar com as suas responsabilidades, com os seus erros e com o ato cometido que você mesmo praticou.
Aqui, como era suicídio e obsessão, ela dizia o seguinte: enquanto desfrutais o aprendizado na experiência humana, acautelai-vos na conceituação dessas duas forças, porque o pensamento é a energia coagulante de nossas aspirações e desejos. Por isso, não fugiremos aos resultados da própria ação. Então, toda ação gera uma reação. Então, se você mesmo fez tudo isso, você um dia vai arcar com todas essas responsabilidades, né? E aqui tem mais um outro, né? É bem interessante essa outra história aqui, né? Eu só tô pincelando aqui para vocês, tá, gente? São tantas histórias maravilhosas aqui, olha, tem dia que eu sento aqui, dou uma lida nesses livros, fico observando, meu Deus, eu tô escrevendo tanta carta, é tanto conteúdo vindo de lá para cá, como diz o nosso querido Leon Denis, que o Espiritismo é uma fonte inesgotável de conhecimento, e eu concordo realmente com ele, porque, gente, quanto mais você se aprofunda no conhecimento, mais coisas você tem para aprender, para estudar, para rever. E quando você lê esse livro, que é ditado por pessoas conhecidas que deixaram a Terra, né? E que muitas vezes vem com pseudônimo. Por quê? Porque ele vem deixar o seu relato, porque vai ajudar muitas pessoas que estão passando, às vezes, até por aquela experiência, né? Aquela experiência é válida para muitos que estão buscando o meio de renovar a sua fé, de acreditar que realmente não deve fazer as coisas antes da hora, não deve antecipar o seu retorno ao mundo espiritual e que deve se cuidar, né? Cuidar da saúde, cuidar da família. Então, tudo isso interfere. E aqui teve uma outra história que eu achei interessante, né? Um companheiro de regresso. Ele diz o seguinte, começa da seguinte maneira: não obstante residir no Rio de Janeiro, onde fazia parte do antigo grupo Regeneração Antônio Sampaio Júnior. Era membro efetivo do grupo Meimei desde a honra da fundação. Veja bem, era um trabalhador espírita, né? Vamos ver a história dele. Por 2 a 3 vezes anualmente vinha a Pedro Leopoldo, reconfortando-nos com seu apoio, com a sua presença. Ele visitava, né, Chico Xavier. Era ele a personificação da fé viva, a generosidade e do bom humor, infundia-nos coragem nas horas mais difíceis e esperança nos obstáculos mais duros. Desencarnado subitamente em outubro de 1955, deixou-nos as melhores recordações. Foi nosso abnegado e inesquecível Sampaio, o amigo que compareceu no horário destinado à instituição em nossa casa, na fase terminal da reunião, na noite de 22 de março de 1956. Então, praticamente ainda não tinha um ano de desencarnado, né? Ainda não tinha um ano. Transmitindo-nos a confortadora mensagem que passamos a transcrever. Então, o que ele diz aqui? Ele vem fazendo um relato, né? Ele vem fazendo um relato que eu não vou ler, né? E eu vou deixar para vocês lerem aí. Que, na verdade, esse livro existe na internet e vocês podem baixar ele para ler. Essa é a minha sugestão aqui, bem interessante desse senhor, aonde ele veio, deixou todo esse trabalho. E aqui tem mais um. Tem mais um que eu vou dar um spoilerzinho para vocês, porque esse daqui, gente, em especial, eu estudei esse caso. Estudei, debrucei sobre ele e vi o quanto é importante, né? Você buscar a oportunidade de conhecer de fato o que significa a sua vida aqui na Terra. Está intitulado como Ato de Caridade. Em nossa reunião da noite de 7 de junho de 1956, nossos benfeitores trouxeram-nos ao recinto o espírito A.C., que nos contou a sua significativa experiência aqui transcrita. Oxalá possa ela acordar-nos para mais ampla exatidão no desempenho de nossos compromissos, na esfera da caridade, que realmente seja onde for, com quem for, é o nosso simples dever. Aí ela diz o seguinte: Espiritismo, reticência. Sou espírita, reticência.
Fora da caridade não há salvação. Maravilhosas palavras. Contudo, quase sempre chegamos a perceber-lhes o divino significado depois da morte, com o desapontamento de uma pessoa que perdeu o trem para uma viagem importante, guardando inutilmente o bilhete na mão. Imagina. Utilizei-me de um corpo físico durante 55 anos. Ela viveu 55 anos na Terra, na derradeira romagem física. Era casado, aliás, era um senhor. Era casado, residia no Rio de Janeiro, mantinha esposa e 2 filhas e desempenhava a função de operoso corretor de imóveis. E era espírita à maneira de tantos. Não cheguei a conhecer a patavina da obra de Allan Kardec, mas era espírita, viu? Todavia, encerrados os serviços espirituais, tinha sempre afeiçoados no recinto a quem oferecer terras e casas, a quem vender casas e terras. Que é o seguinte, a história desse irmão aqui, que ele era um corretor de imóveis, né? Ele se infiltrou no espiritismo, conheceu muitas pessoas lá dentro e quando terminava o culto, né, quando terminava a reunião mediúnica, quando terminava a palestra, ele começava a oferecer para os amigos, né, casas, terras, fazendas, e dali ele ia se valendo daquilo. Então, ele aproveitava todas aquelas oportunidades para fazer uma boa venda. Viu aí, gente? Ele mesmo diz que não conhecia o espiritismo. De certo, ele não conhecia, nunca tinha lido as obras de Allan Kardec. E quantas pessoas a gente não encontra infiltrada no meio espírita, né, para oferecer seus trabalhos, para oferecer os seus pertences para a venda, né, aproveitando dessa oportunidade. Então, a gente tem que entender todo esse lado. Mas aqui, ele foi acolhido e diz assim, fui detentor de uma bronquite que me recebia a melhor enfermagem. Por quê? Porque ele foi acometido por uma bronquite e depois, através de uma pneumonia, ele desencarna, né? Se chamada a qualquer atividade da beneficência, era ela o meu grande escolho. Então, quando chamavam ele para ajudar em qualquer atividade, qualquer ação social, né, qualquer benefício a serviço da caridade, ele dizia que estava doente. Então, gente, vale a pena você entender essas histórias aqui contadas nesse livro, não somente nesse, mas em outros. Olha, eu adquiri todo o meu livro, todos os meus livros, eu marco quando eu adquiro, tá? Quando eu consigo. Esse aqui eu consegui em maio de 2018. Faz 3 anos que eu leio essa obra. Então, para mim, são meus livros de cabeceira, né? Quando eu preciso de buscar uma fonte inesgotável de conhecimento, buscar entender por que eu estou fazendo esse trabalho agora, por que eu estou escrevendo tantas narrativas, qual o motivo da espiritualidade de trazer tantos ensinamentos, porque sou eu a primeira a ser beneficiada com esses ensinamentos dos espíritos, e daí eles sempre me falam, olha, sempre existiu obras nesse teor de cunho particular, né, como sendo de cartas, de mensagens, de orações, né, de relatos, né, de narrativas. É isso. Então, se você gostou hoje da nossa dica de leitura aqui, olha, no nosso livro Vozes do Grande Além, né, psicografado pelo Chico, na verdade, foram livros daqui, né, mostrando aqui o carretelzinho do filme, né? Acho que naquela época que era tudo armazenado em fita cassete, como ele diz aqui, né? Compilado pela equipe do Chico. E que nós estamos aqui hoje para deixar essa dica para você, tá bom? Então eu agradeço a todos vocês, curte, comente, compartilhe, deixe aqui nos comentários, né, a sua opinião sobre esse livro, se você gostou, se você adquiriu, se você já leu, coloca aqui a sua experiência que eu vou te responder, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção, fique na paz do Mestre Jesus.